Donald Trump pune Brasil com tarifas por causa da perseguição contra Bolsonaro e contra a direita e em resposta à diplomacia desastrosa, tenebrosa de Lula. E eu vou te mostrar ainda como que essa diplomacia tenebrosa do Lula e os abusos do Moraes vão impactar a sua, a minha vida com prejuízos milionários ao Brasil. Notícia mega urgente. Trump cita Bolsonaro e impõe sanção de 50% a produtos brasileiros em carta a Lula. É isso mesmo, acaba de acontecer. Em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir de 1º de agosto. A medida, segundo Trump, é uma resposta direta aos supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos então direto ao ponto nesse nosso encontro com justiça. Eu vou te mostrar o vídeo do Trump anunciando tarifas sobre o Brasil. Em seguida, eu vou te lembrar o que gerou tudo isso. Vou te mostrar como que a causa disso é a perseguição de Moraes contra Bolsonaro e a direita. E são ainda as provocações de Lula contra o Donald Trump, que são responsáveis por trazer sobre nós esse anúncio e os prejuízos que virão. Por fim, eu vou te mostrar o prejuízo milionário que isso vai trazer ao Brasil e as consequências que podem vir daí. Bora então começar aqui diretamente com o anúncio do Trump. É um videozinho de 1 minuto que vale muito a pena ver. Acompanha aí. The formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years, and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history, we never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. You know, we've taken in hundreds of billions of dollars in tariffs, hundreds of billions, and we haven't even started yet. And it's going to be a great thing for our country. I think it's going to be a fair thing for the world. And we really haven't had too many complaints because I'm keeping them at a very low number, very conservative, as you would say, number. And we haven't had, I'm sure they will be complaining at certain points, but we haven't had complaints. We've been treated very unfairly by both friend and foe. Not good at all. É como o Brasil tem sido em relação aos Estados Unidos, segundo o Donald Trump. E por que então que o Donald Trump aplicou essas tarifas que vão gerar um prejuízo milionário ao Brasil, como eu vou te mostrar em seguida, hein? Como ele disse, o Brasil não tem sido legal com os Estados Unidos. O Trump está aí reagindo à perseguição contra o Bolsonaro e a direita e a uma série de provocações que foram feitas por Lula. Vamos ver juntos 5 evidências disso. Acompanha comigo e quem segue o canal, quem me segue nas redes sociais, já acompanha isso há mais tempo. Olha aí, ó. Primeiro, vamos começar com isso aqui, ó. Segundo o Wall Street Journal, como eu postei em 16 de janeiro desse ano, Trump vê lawfare e weaponization contra Bolsonaro, ou seja, estão usando a justiça, a lei, como um instrumento de guerra jurídica contra Bolsonaro. E Trump ameaça retaliar a proibição da viagem à posse nos Estados Unidos com tarifas comerciais sobre as nossas exportações. Gente, dá uma olhada aqui nessa matéria da Gazeta do Povo, na mensagem que o governo Trump mandou para o Brasil então em janeiro. Olha aqui, ó. Segundo o Wall Street Journal, citando fontes próximas à equipe do Trump, a falta de uma decisão do STF sobre autorizar ou não a viagem de Bolsonaro a Washington pode agravar as já frágeis relações entre o governo Lula e o próximo governo americano. Aspas, a pior maneira do governo Lula iniciar sua relação com a administração Trump é instrumentalizar o governo contra um adversário político, foi o que disse uma fonte próxima ao presidente eleito dos Estados Unidos ao Wall Street Journal. Ou seja, e aí? O que aconteceu a partir daí? O STF impediu justamente o Bolsonaro de ir aos Estados Unidos. Ou seja, relação entre governo Lula e Donald Trump começou muito mal, nas palavras aí deles, da pior forma possível. E isso acontece dentro de um contexto maior, gente. Um contexto em que Trump avaliava impor tarifas não só contra o Brasil, mas também contra outros países que ficam fazendo aí guerra jurídica em favor da esquerda e contra a direita.
Essa foi então uma primeira provocação aí de Lula e do STF a Donald Trump, não autorizar o Bolsonaro aí para a posse do Trump nos Estados Unidos. Mas não parou aí não. Em fevereiro, o Lula atacou os Estados Unidos em um discurso de forma veemente, dizendo que os Estados Unidos querem se arrogar a função de xerife do mundo, chamando o Trump de esse cidadão e dizendo que os Estados Unidos perseguem o Alexandre de Moraes. Inacreditável, olha aí. Você disse cidadão. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos. E ele que governe bem. E quem vai governar no Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma. Gente, ninguém. Lula aí não fez só esse ataque, fez uma série de ataques. Essa aí foi a segunda provocação desse discurso do Lula com uma série de ataques aos Estados Unidos. Eu mostrei para vocês só um trechinho aqui. Aí em maio, eu fiz um outro vídeo aqui no canal no YouTube, dizendo que Lula só podia estar louco, porque ele ameaçou Donald Trump. O Lula, ele disse que as punições dos Estados Unidos ao Moraes são um ataque à soberania do Brasil. E que ele ia retaliar o Trump, gente. Seria ali um Pincher querendo retaliar o Doberman, é isso? Ele retaliaria o Trump. Ele daria respostas ao Trump se o Trump punisse o Moraes. Ou seja, mais uma provocação. Terceira provocação. Aí agora, na reunião dos BRICS, o Lula exercitou aí, gente, todo o seu anti-americanismo junto com países que são aí, na sua maioria, ditaduras. Lula fez uma série de provocações a Trump, criticando, por exemplo, os ataques ao Irã, criticando os ataques da Ucrânia à Rússia. E Lula era o anfitrião aí dos BRICS, ele liderou o encontro e ele leu os encaminhamentos finais. Essa aí foi uma quarta provocação gravíssima ao Trump. Aí o Trump faz em seguida o quê? Faz a sua manifestação em defesa do Bolsonaro, dizendo que ele acompanhava de perto a perseguição contra Bolsonaro e a direita, como que dando uma última chance de as coisas se endireitarem por aqui. E aí Lula, mais uma vez, reagiu, dizendo que o Brasil não aceita interferência de quem quer que seja, quando Lula mesmo fez pior, gente. Lula fez pior do que ele criticou no Trump, porque o Lula, ele trouxe uma condenada peruana ao Brasil. Ele foi à Argentina abraçar a Cristina Kirchner. Essa aí é a quinta provocação. O Lula, mais uma vez, atacando e de modo contraditório com as suas próprias ações. Aí, como resultado dessa estratégia genial do Lula, como resultado também da perseguição contra Bolsonaro, hoje a embaixada americana endossou as palavras de Trump, afirmando que a perseguição a Bolsonaro é vergonhosa. E aí o Trump pessoalmente anunciou as tarifas, ainda vai quantificar quanto que vai ser de tarifa, mas já anunciou que elas vão acontecer, que elas estão vindo hoje ou amanhã. Então essa diplomacia tenebrosa do Lula e a perseguição a Bolsonaro terão um alto custo para o país. Mas Eltan, por que um alto custo? Como que isso vai afetar a minha vida? Gente, o Brasil é campeão de exportações para o país americano. As exportações brasileiras para os Estados Unidos bateram um recorde de 40 bilhões de dólares em 2024. Então, Moraes e Lula irritaram o presidente Trump justamente no momento que o Brasil mais lucrava com os Estados Unidos. E as tarifas vão trazer um imenso prejuízo, porque os nossos produtos eles vão ficar mais caros para concorrer lá na terra do Tio Sam com essas tarifas sobre as importações americanas dos produtos brasileiros. A gente vai vender menos e com isso todo mundo sofre, porque significa menos lucros, menos empreendedorismo, menos emprego por aqui, menos crescimento, menos renda. Sofre a economia brasileira como um todo a partir da crise dos setores que mais exportam para os Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos decidiram tarifar o aço e alumínio do Brasil, gente, só aço e alumínio. E estudos mostraram o impacto só aí de 1,5 bilhão de dólares nas exportações. E ainda mostraram uma queda de produção de quase 700 mil toneladas nesse ano. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha aí na tela. Queda de produção de quase 700 mil toneladas, gente. Um impacto de 1,5 bilhão de dólares nas nossas exportações. Imagine isso se espalhando agora para vários outros setores da economia, a partir da taxação de vários outros setores também. Muita gente avalia que a Dilma, ela não caiu por causa da Lava Jato ou das pedaladas, mas sim por causa da gestão desastrosa dela na economia. E se foi assim, então Lula que se cuide, porque a sua gestão já desastrosa na economia só vai piorar agora. Se Lula não cair logo, ele certamente vai cair nas eleições de 2026. E você? O que você achou dessa diplomacia terrível do Lula que vai prejudicar todos nós brasileiros, hein?
Silvio, a gente falou no bloco anterior que Brasília iria pegar fogo aí depois dessa carta publicada hoje, na tarde de hoje, pelo presidente Donald Trump, e foi convocada uma reunião de emergência neste exato momento. Informações aqui de que o presidente Lula está reunido em Brasília, no Palácio do Planalto, com quem faz presidente Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Geraldo Alckmin e também Rui Costa participam desta reunião agora no fim da tarde para dar uma resposta imediata a essa carta do presidente Donald Trump. Mas o que pode sair de uma reunião com Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, que queria, se ele pudesse nesse momento, estar escondido, né? Ele não consegue lidar com a economia brasileira, ele não consegue dar respostas. Ele foi humilhado pelo Congresso Nacional com 383 votos quando tentou aumentar o IOF, e o Rui Costa, que sequer consegue dar uma resposta por que ele autorizou a compra de respiradores fantasmas de uma empresa. Ele não sabe nem falar inglês, o Rui Costa não sabe falar inglês, né? A Hempcare era o nome da empresa que comercializa produtos de maconha, e ele era o líder, assinava os contratos, presidente do consórcio do Nordeste. Ele não sabe falar inglês e ele quer dar uma resposta para o Donald Trump. Com esses quatro, Paulo, desculpa, não vai sair absolutamente nada, muito menos da agenda ideológica do PT. Daí não vai sair nada. O que é preciso neste momento, e infelizmente temos poucos nomes para isso em Brasília, é adultos na sala, pessoas que conseguem colocar as coisas no lugar e falar: olha, para onde a política brasileira vai, principalmente do ponto de vista diplomático, como é que a gente consegue conversar com o Supremo Tribunal Federal para mostrar que o ministro Alexandre de Moraes extrapolou, ele puxou tanto a corda que hoje ela não tem mais volta em alguns aspectos. O Congresso Nacional rompeu com o Executivo, temos uma crise institucional similar à crise de 2016, do impeachment de Dilma Rousseff. Brasília vive dias de 2016 hoje. Então, a diferença é que tem um ator nessa história que ninguém nunca imaginava, que é simplesmente o presidente da maior nação do planeta, Donald Trump. E isso tem um impacto econômico para o Brasil avassalador. Então, eu acho que faltam adultos nessa hora. Acho que o Congresso talvez poderia oferecer alguns nomes mais equilibrados do que aquela raiz ideológica do PT, mais do que esse pessoal que Geraldo Alckmin, Rui Costa, Fernando Haddad, daí não vai sair nada. Então eu acho que o Congresso poderia oferecer alguns nomes, é hora de recorrer a estadistas, talvez, de outros partidos, pessoas mais moderadas, que já atuaram em momentos de crise, ainda estão na cena política, a maioria, quase todos, sem mandato, mas a gente poderia recorrer a alguns nomes do passado para conseguir aplacar essa crise, para conseguir fazer com que o Supremo Tribunal Federal voltasse, né, uma retomada à normalidade institucional, para que o presidente Lula talvez entendesse que o Congresso precisa ser protagonista para que ele conclua o seu mandato, que as próximas eleições não podem ter interferência, o certame não pode estar maculado mais uma vez pela mão pesada do Poder Judiciário, pela mão pesada do TSE, que o presidente Jair Bolsonaro vive um processo absurdo, kafkiano, que ele, neste momento, é inelegível num processo que foi julgado às pressas, em questão de 1 minuto, absolutamente estapafúrdio, que o direito no Brasil foi rasgado, que a Constituição não é mais levada a sério. Então, é uma hora de aparecerem figuras importantes na República, de várias partes, juristas, ex-políticos ou políticos fora de atividade, pessoas com a cabeça no lugar para colocar o Brasil nos trilhos, porque essas pessoas que estão aí, elas podem ficar a noite inteira reunidas, dali não sai nada.
O Cauti, eu quero te ouvir nesse ponto, o que você espera dessa reunião que ocorre nesse momento, uma reunião de emergência convocada pelo presidente Lula para responder essa carta do presidente Donald Trump. E a gente também ficou devendo uma resposta para a Ana do bloco anterior, quando ela fez menção a essa estratégia de Donald Trump de asfixiar financeiramente países que, de alguma forma, estejam aí atuando contra as liberdades. Então, a gente ficou devendo essa resposta para a Ana, e aí você já junta com essa reunião que está ocorrendo nesse momento em Brasília. Vamos lá. E já mandei mais coisas para ele também, viu? O Cauti tá cheio de coisa aí no WhatsApp dele. Tô olhando Sim, aqui. ele tá aqui, ó. Um olho em mim e um olho nas duas telas, Pois Ana, que ele tem aqui na tô vendo aqui os mesa. dados, tempo real aqui. Não, vamos lá, respondendo a Ana, depois a gente vai analisando essa questão dessa reunião, mas vem junto ao Silvio, já antecipando, uma reunião que não vai dar absolutamente nada, resultado nenhum para lugar algum, né? Mas enfim. Não, Ana, eu vejo algumas similaridades, algumas diferenças com o Reagan, né? Porque Reagan, por exemplo, se a gente pegar a doutrina Reagan, né, que via na União Soviética, nos países comunistas, especialmente nos países que atuavam de forma liberticida, né, contra as garantias, as liberdades individuais dos seus próprios cidadãos, Reagan aplicou em várias ocasiões sanções internacionais. Por exemplo, quando na Polônia, em 81, houve um golpe de Estado realizado pelo próprio líder da Polônia na época, o general Piłsudski, Reagan aplicou sanções contra a Polônia e duraram até 1988. Né? Então, assim, Reagan já fez isso para tentar acabar com violações graves e sistemáticas dos direitos individuais, não tanto dos americanos, mas de outros povos, em nome do quê? Em nome da liberdade deles. Porque se essas pessoas não têm a condição de se defender, os americanos iriam, né, numa visão até um pouco messiânica, né, se a gente quiser também debater sobre isso, mas iriam atuar em defesa das prerrogativas dessas pessoas. Então, isso já aconteceu. Por outro lado, Reagan nunca foi a favor de impostos alfandegários, sempre foi mais a favor do livre mercado. Então, temos algumas diferenças com Trump, mas com certeza Reagan não toleraria minimamente aquilo que está acontecendo hoje no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra empresas americanas, não somente em território brasileiro, de novo, mas em território dos Estados Unidos. A censura para Reagan seria completamente intolerável e com certeza ele atuaria dessa e de outras formas. Agora, sobre a questão, sobre o que esperar dessa reunião, absolutamente nada. Esperar o quê? Vamos fazer o quê? Vamos mandar a Força Aérea Brasileira, que está sem gasolina, sem querosene, bombardear a Casa Branca? Vamos fazer o quê? Vão retirar o embaixador brasileiro nos Estados Unidos para deixar desamparados milhões de brasileiros que saíram da terra da CLT para ir na terra onde não tem SUS, para ficar lá e prosperar lá, né? Porque aqui não tem como com essa carga tributária. Então, assim, o que o Brasil vai fazer? Vai querer aumentar o imposto alfandegário, querer reciprocidade? E os produtos americanos que nós importamos vão custar quanto? E quanto que isso vai afetar a nossa inflação, que já está superando a meta e vai continuar fora da meta, estourando a meta, pelo menos até 2027, segundo o próprio Banco Central admitiu. Então, assim, não tem muito o que fazer. Vai aplicar sanções contra os americanos? É simples assim, os americanos pegam e falam, é assim, é? Então, perfeito. Então, nós recusamos de fornecer qualquer tipo de tecnologia de aviônica para a Embraer. A partir de amanhã, a Embraer pode fazer todos os aviões do mundo que quiser. Nenhum dele vai voar. Nenhum avião da Embraer mais voa porque nós recusamos entregar a aviônica. E o que acontece amanhã com a Embraer? Quebra o dia seguinte. Então, assim, o que acontece com o fornecimento de equipamento militar para as forças armadas brasileiras? Se os americanos também não fornecerem tecnologia, até mesmo satélites. O Brasil não tem satélites e depende de satélites ali. Vamos depender de satélites chineses? Que sequer tem número suficiente ou também capacidade como os americanos. Então, do que estamos falando? Somos completamente dependentes dos Estados. Por exemplo, a Ana queria mostrar um gráfico também, não sei, Ana, se já mandou para o Binha, mas vamos falar do mercado financeiro, vamos lá. Então, vamos aplicar sanções contra os americanos. Os americanos são o primeiro investidor do Brasil, tá? Primeiro investimento em termos de estoque e de fluxo são os Estados Unidos. Mas, além disso, os americanos também são o primeiro mercado financeiro do mundo. Esse daqui é um gráfico que mostra, em capitalização, o mercado americano, 63 trilhões de dólares. Quanto vale a bolsa americana, não só a bolsa, em geral o mercado financeiro americano. E lá embaixo está quanto vale o Brasil, 0,7. 0,7. Quando o americano fica indisposto
ou simplesmente tem um feriado nos Estados Unidos, o volume de negociação na Bolsa Brasileira despenca em 2/3. 2/3 a menos, ou seja, basicamente não tem mais negociação na Bolsa Brasileira. Agora, 4 de julho, feriado lá, aqui a Bolsa aberta, de 20 bilhões em média de reais negociados por dia, passamos para 7. Tá? Mais ou menos. Então, assim, é disso que estamos falando. Então, vai ser o quê nessa reunião? Uma declaração, como foi aquela do BRICS, que nem citou os americanos pelo nome, porque os caras, além de ser incompetentes, são covardes também. Vão fazer o quê? Vão expulsar, vão fechar a embaixada americana no Brasil? Então, assim, de novo, good night and good luck. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.